Salve pessoal que acompanha o Em Cartaz. Já estou livre da segunda Covid, mas ainda tem gente da nossa equipe com aquele bichinho danado. Então, como ninguém pode ficar sem o nosso programinha, a gente faz com entrevistas pelo Zoom. Não é magia, é tecnologia. Tudo bem, estamos aqui na TV Aberta São Paulo, canais 9 da NET, 8 da Vivo, e para todo o país pela TV Com Brasil, canais 3 da Claro, 28 da Sky, 239 da Vivo. Dá para ver também pelo www.tvaberta.tv.br e tem ainda as nossas páginas no Facebook, no Instagram, no YouTube, onde ficam postadas todas as entrevistas do nosso programa. Então vamos lá, o Em Cartaz está no ar. Dalva de Oliveira. Os mais antiguinhos lembram muito bem dessa cantora que fez muito sucesso a partir dos anos 50. Já os mais jovens talvez não a conheçam e os pequeninos então nem pensar. Por isso, a Mona Vilardo, que é atriz, cantora, escritora, criou um espetáculo para mostrar para as crianças quem foi a Dalva de Oliveira e as músicas que ela cantava. Daí que convidamos a Mona para um bate-papo sobre esse trabalho, e foi bem legal, olha só. Mona Vilardo, prazer em falar com você, menina. Prazer é meu, muito obrigada. Dalva, minha avó e eu, isso aí você estava me falando, faz parte de um projeto maior, quer dizer, um espetáculo teatral que teve um livro, que vai ter outros desdobramentos. Explica um pouquinho disso aí, e onde é que entra a sua avó nessa história? Então, esse projeto começou em 2017, chama Elas por Ela, As Rainhas do Rádio por Mona Vilardo, e começou com o centenário da Dalva de Oliveira, que foi em 2017, e eu estava sentada na cadeira do cabeleireiro fazendo cabelo para casar, fazendo aquela escolha de corte de cabelo, de penteado, e eu cantarolei alguma coisa, e ele me falou, por que você não homenageia a Dalva de Oliveira? Aí eu entrei no Google e eu vi que era o centenário da Dalva e comprei 2 livros que falam sobre a Dalva de Oliveira, só tem 2 livros escritos sobre a vida dela, sobre o Peri, sobre Erivelto, né, a família toda. E eu comecei a pesquisa, e aí eu levei esses 2 livros para a lua de mel e comecei a escrever o roteiro do show adulto, né, do espetáculo Mona Canta Dalva. E aí cheguei aqui de volta, né, da lua de mel, apresentei para os netos da Dalva, a Paula e o Bernardo, e eles me deram carta branca, falaram, não, pode fazer a homenagem que você quiser. E aí veio o Mona Canta Dalva, e 2 anos depois veio o livro, Dalva, Minha Avó e Eu, e os dois, tanto o espetáculo quanto o livro, ele tem essa conexão com a minha avó, né? Mas, claro que o livro eu fiz de um lugar mais infantil, né? Porque o livro é infantil, e já o espetáculo eu falo da briga com ela, com o Erivelto, eu entro nesse tipo de assunto. E essa relação, assim, eu tive uma avó que não foi uma avó de sangue, era uma vizinha nossa, chamada Dona Lúcia, que cuidou muito do meu irmão, né? Então, assim, eu quis criar essa conexão, essa história contada pela avó, porque normalmente são as avós que passam essas histórias, né, para os seus netos. Vou te apresentar uma cantora da minha época, né? E aí ficou essa história. Eu costumo dizer que o sucesso desse livro, da Dalva, vem porque eu não quis fazer um livro biográfico, porque biográfico você abre o Google, você vai saber tudo da Dalva, né? Mas eu quis fazer um livro que tivesse uma conexão de emoção. E eu acho que esse é o ponto, sabe? Dessa avó, né, que conta essa história para a neta e fala quem foram as rainhas do rádio, tenta imitar a Dalva. Então, vamos nesse lugar aí. A Dalva de Oliveira foi uma das rainhas do rádio, né? Uma voz potente, né? Um agudo muito forte, né? Muito potente. Exatamente. E foi um grande sucesso nos anos 50, 60 tal, época que o rádio dominava mesmo, né? A televisão estava começando, né? Então a grande influência das pessoas era o rádio mesmo, né? Exato. Ela tem a carreira com o Trio de Ouro, que é a carreira do início dela, e aí em 49, quando ela se separa do Erivelto, que ela vai seguir a carreira solo, que é, né, ela mostra que ela podia fazer sucesso sozinha. Tem uma história bem interessante sobre isso, porque
Em 49, ela procura a gravadora Odeon com uma fita cassete gravada tudo acabado entre nós, já não há mais nada. E a gravadora diz para ela que não ia patrocinar ela porque ela não tinha os homens ao lado dela. Olha o só. E o Nilo Chagas. Aliás, essas músicas, por exemplo, Tudo Acabado, já era resultante da relação dela com o Erivelto, né? Era uma espécie de um duelo através das músicas, né? Exatamente. Eles tiveram esse... A partir de 49, eles passam por isso. Mas aí o diretor da gravadora fala, não, a gente tem que gravar. E aí ela começa com essa música a carreira dela de sucesso solo, né? Uhum. Agora, no espetáculo, você coloca algumas músicas no infantil, Dalva, Minha Avó e Eu? Sim, então, porque eu escrevi esse livro durante um ano, assim, foi um livro com muito empenho. E eu tinha essa preocupação, porque eu teria que mostrar músicas para as crianças que se conectassem com ela, né? Exato. Por exemplo, Tudo Acabado não é uma música que está no livro, né? Uhum. Essa parte. Aí, então, e a Dalva tem esse tipo de música, né? Bandeira Branca, Hino ao Amor, Pequenino Grão de Areia, que é a música preferida do que linda, né? Uma das minhas favoritas também. Então eu fiz assim, eu escrevi o livro sempre com essa conexão, prestando muita atenção que música eu iria colocar. Linda Flor, né? Que é o Ai, oi, oi, eu nasci para sofrer. Então eu fui pensando muito nisso, né? Que músicas apresentar. E uma coisa, o prefácio do livro é do Ricardo Cravalbin, que foi grande amigo da Dalva, né? E um grande estudioso de música, né? Um grande pesquisador, tal. Foi diretor até do Museu da Imagem do Som, acho que no Rio de Janeiro. Foi diretor do museu, e hoje ele tem uma sala no Museu da Imagem do Som com o nome dele, uma sala de pesquisa. E no prefácio ele escreve exatamente isso, a importância de se mostrar para as crianças essas músicas, né? E porque tem o seu lugar. Eu fiz uma escola em Niterói, que as crianças adotaram um livro, né? Eu faço muito esse trabalho em escola. Foram 100 livros adotados. Quando eu cheguei para cantar, as meninas estavam vestidas de Dalva e os meninos de Erivelto. Que bonitinho. Crianças de 7 anos, 6 anos, com faixa de rainha do rádio, com coroa. Então, a gente consegue essa conexão, né, Atílio? É só a gente querer mostrar essa história. Agora, você tem uma boneca que interpreta a Dalva em cena. Por que aconteceu? Estou vendo até uma fotografia aqui, a boneca com vestidinho azul de bolinhas, bonitinho. Porque a capa do livro é a Dalva com esse vestido azul de bolinha branca. E aí, em 2020, eu ganhei o edital da Aldir Blanc, lá no Rio, né? O Retomada Cultural 1. E a gente ganhou um investimento e eu criei um livro virtual. E como eu faço parte da FEPOD, né, tenho essa experiência com teatro de bonecos, foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Eu falei, eu vou fazer uma boneca da Dalva, porque isso vai ainda mais se conectar com as crianças, né? E realmente, assim, é o xodó do Dalva Minha Avó. As crianças ficam prestando atenção, e quando ela faz charminho, a plateia faz toda, ela se conecta muito com as crianças. Então, realmente, foi muito importante a chegada dessa boneca, né? Quer dizer, eu imagino que você interpreta as músicas através da boneca, então é a boneca que canta, como é que é? Exatamente. Eu conto a história do livro, eu com a minha avó, e quando chega a parte das canções, é a boneca que se movimenta, eu canto para a boneca. E a boneca tem a poltrona, um radinho, né? Ai, oi, oi, eu nasci pra sofrer. Fui olhar pra você, meu zoinho fechou. E quando o zóio eu abri, quis gritar, quis fugir, mas você, eu não sei porquê, você me chamou. E aí você canta Bandeira Branca, Linda Flor e mais algumas canções. Tem no Dalva Minha Avó e Eu teatral, né, que eu chamo, na leitura musical, tem o Dia Que Me Queiras, que ela gravou com a orquestra do Francisco Canaro. Eu falo quando a Dalva foi para a Argentina, né? No livro eu falo sobre isso. Eu fui à Argentina conhecer onde a Dalva morou, San Isidro, Buenos Aires, e Hino ao Amor também tem, que ilustra esse amor da Dalva e do Erivelto.
E a gente termina com Máscara Negra, né? Que é um bis, que também é uma música de carnaval, que todo mundo conhece. Legal. E ao vivo? Você canta ao vivo? Quando eu faço no Rio, né? E quando a gente tem patrocínio, eu consigo levar o músico ao vivo, né? Mas o que aconteceu? Em 2019, quando eu lancei o livro, eu fui para Flip. E eu fui para Flip com a cara e coragem, assim, com uma mala cheia de livro, e eu mandei fazer um pendrive em estúdio, com instrumento de verdade. Então, eu uso esse pendrive na instrumentação, né, que é muito bem feito, foi um arranjador que fez, e para quando eu viajo, né, e quando eu não tenho patrocínio para levar o músico, né. Então, eu tive que fazer uma escolha aqui em São Paulo. Ou eu colocava o músico ao vivo, ou eu colocava os manipuladores da boneca, né, o Márcio e a Marise, que fazem ao vivo comigo. Então, eu canto ao vivo, mas o instrumental é essa base. Aí você tem os manipuladores, então são 2 manipuladores para a boneca? Porque no vídeo que eu fiz com a Aldir Blanc, que a gente ganhou, eu manipulo. Mas quando no vídeo você tem o corte, né? Eu parava de cantar, trocava de roupa, botava uma roupa preta e fazia a manipulação da boneca. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer isso ao vivo, eu coloquei mais uma manipuladora, que é a Marise, porque eu falei, vai ficar confuso, né? Eu conto a história e saio com a boneca. Então, eu não faço a manipulação da boneca, eu faço só no bis, só no Máscara Negra, que eu vou, junto com eles, manipulo a Dalva de Oliveira cantando e dançando a marchinha, mas quem são os manipuladores do projeto, assim, né, do espetáculo inteiro, é a Marise e o Márcio. Agora, o projeto continua, né? Você tem planos de abordar outras cantoras? Então, em 2019, eu estreiei o Mona Canta Linda, que é a homenagem a Linda. Mas o da Linda, eu não escrevi o livro. Porque a questão da Linda são as canções, né? A Linda tinha muita canção de dor de cotovelo. Né? Foi a grande intérprete do Lupicínio. Exato. Então, eu fiquei ainda nessa busca, assim, né? Que músicas seriam essas que eu ia mostrar para as crianças? E aí, como passou um pouco, né? Porque veio a pandemia, foi se afastando do centenário da Linda. Eu não fiz o livro da Linda, mas eu lanço esse ano o livro da Marlene, porque eu ganhei o Fomento de Niterói para escrever. Marlene foi também uma das grandes cantoras do rádio. Você vai ter que fazer a da Emilinha depois, né? 2023. Se tiver Marlene e tiver Emilinha, é uma revolução. Não, ontem eu tive fã-clube escrevendo para mim, o fã-clube da Emilinha, já estava escrevendo. E Emilinha! Mas o projeto acompanha o centenário, né? E esse é o centenário da Marlene. E eu vou dizer assim, que a minha maior dificuldade com a Marlene é porque a Marlene, ela foi muito além da era do rádio, né? Ela faleceu bem idosa já, e ela canta de tudo, né? Ela canta bossa nova, ela canta MPB, ela canta samba. Então, a Dalva, ela ficou muito na era do rádio. Ela morre jovem, a Dalva, né? Então, tem uma facilidade maior nisso aí. Então, a Marlene, essa multiartista que a Marlene foi, né? Então, atriz, né? Trabalhou muito no teatro, né? Fez muita coisa no teatro, aqueles espetáculos, inclusive, de protesto, né? Que ela fez, do Guarnieri, tudo isso. Né? Ela fez, Botequim. Então, o Botequim, né? Que eu fiz depois com o Antônio Pedro, a preparação vocal do Botequim, que estreou lá no Rio, isso em 2013. Então, exatamente, a Marlene, ela é essa multiartista. Então, existe essa dificuldade de como juntar toda essa Marlene num livro infantil, né? Mas eu já comecei a escrever, a gente vai lançar aí final do ano, ou setembro ou novembro, até novembro a gente está lançando, e o meu mote vai ser o Alice no País das Maravilhas. Porque eu fui começar, né, quando eu já conhecia a história da Marlene, mas eu fui vendo que tem umas relações, sabe, da Alice com a Marlene, essa coisa de curiosa, ir atrás das suas coisas, e de se adaptar, né, a Alice fica grande e pequena, né, e a Marlene foi se adaptando, né, e eu acho também que essa ideia é bacana para as crianças, né, pegar uma literatura tão forte e fazer essa conexão, assim. Então, o livro da Marlene está indo nesse caminho aí. Mona, você vai fazer mais uma apresentação, então, do Dalva, Minha Avó e Eu, aqui em São Paulo. Exatamente, que é no sábado, né, no próximo sábado, às 11 da manhã, no cinema do CCBB, porque o Centro Cultural criou um projeto esse mês para a família, né?
Tem um totem lá para tirar foto, essa coisa da família no cinema que ainda não abriu, né, como cinema. Então, eu estou fazendo lá há 4 sábados e esse é o último sábado. Vai ser no sábado, então, às 11 da manhã, e é entrada franca, entrada gratuita. Entrada franca e a pessoa ainda ganha uma pipoca e um cookie, é uma delícia. Ô, louco! Então, entrada franca ainda ganha a pipoca e o cookie. Sábado, então, às 11 da manhã, Centro Cultural Banco do Brasil, fica aqui no centro de São Paulo, na Álvares Penteado 112, entrada franca, com pipoca e cookie. Lá tem a venda do você livro. vai ter um livro lá para vender? Tem livro para vender. Legal. Mona, te aguardo, então, por uma temporada mais longa aqui em São Paulo, e fico esperando a Marlene também. Sucesso lá para você. Obrigada, querido. Um beijo. Boa Obrigada sorte. a todos. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Dalva era a maior cantora do planeta. Mulher movida a paixão em tudo que fazia. A estrela d'alva no céu desponta e a lua anda tonta com tamanho esplendor. Com Tito, ela se refez. Com Manuel, ela se reinventou. Mas, na opinião da minha avó, foi Erivelto que descobriu a verdadeira Dalva. O dia que me queiras, a rosa tão singela, vestindo-se de festa, terá a mais linda cor. Dizia também que, para ela, um tinha sido o grande amor do outro. Não importa, querido, o amargor das dores dessa vida. Se houve ou se não houve alguma coisa entre eles dois, ninguém sabe até hoje explicar. O que é de verdade é que depois, muito depois, apareceu uma estrela no mar. E assim, eu e minha avó conversávamos por uma tarde inteira. Apareceu uma estrela no mar. Se o azul do céu escurecer e a alegria na terra fenecer, não importa, querido, viverei do nosso amor. A estrela d'alva no céu desponta. Bom, vamos ver o que é que está rolando pelo Brasil afora em termos de teatro, shows, eventos culturais. São as sugestões do Encartaz para o final de semana em várias localidades. É a nossa Agenda Brasil.
Minha cidade era linda. Lá tinha tudo que eu queria. Eu fazia bagunça na escola. Adorava a natureza. De repente, a guerra acabou com tudo. Tivemos que fugir. E nesse dia, parece que a vida parou. A guerra, os conflitos internos em vários países e as perseguições políticas, étnicas e religiosas interrompem as vidas de milhares de famílias. De um dia para o outro, elas perdem tudo. O Acnur, Agência da ONU para Refugiados, existe para proteger pessoas que foram forçadas a deixar seus lares e comunidades em busca de segurança. Atuamos em emergências humanitárias desde 1950. Garantimos uma resposta imediata aos mais vulneráveis com alimento, água potável, abrigo e acesso a serviços básicos. E também promovemos a integração dessas pessoas nas comunidades que as acolhem para que suas famílias possam ter um futuro digno. Estamos fazendo tudo o que podemos, mas esse é o pior cenário de todos os tempos. Milhões de pessoas esperam uma chance para recomeçar suas vidas. Estamos presentes em todas as etapas da trajetória das pessoas refugiadas em busca de proteção. Com o apoio do Acnur, elas podem finalmente encontrar moradia, emprego e educação para suas crianças. Saiba mais sobre o trabalho do Acnur para ajudar refugiados no Brasil e em todo o mundo. Eu queria que a minha vida começasse de novo. Você também pode fazer a diferença. Acesse acnur.org.br para saber mais. Acnur, a Agência da ONU para Refugiados. Em 1924, aconteceu a chamada Revolta Paulista, comandada pelo general Isidoro Dias Lopes, que tinha por objetivo depor o presidente Arthur Bernardes e implantar reformas políticas, dentre elas o voto secreto. O governo federal reagiu, é claro, e a capital paulista foi fortemente bombardeada. Os jornalistas e fotógrafos Paulo Felauer e Rodrigo Marcondes partiram desse episódio para criar uma exposição que se chama Sob Ataque, focalizando uma região específica da cidade que, por outras razões completamente diferentes, continua sendo um foco de tensão e continua sob ataque. O Paulo Felauer aceitou conversar sobre esse trabalho e está aí para a gente dar uma olhada. Paulo Felauer, prazer em falar com você. Prazer é todo meu, agradeço o convite. Eu que agradeço por ter atendido o nosso convite aqui. Paulo, você e o Rodrigo Marcondes estão promovendo essa exposição que chama Sob Ataque. O nome é bom, hein? Sob Ataque. Pois é, a gente agora vai ser a terceira edição da exposição, né? Ela já aconteceu em São Paulo um pouquinho antes da pandemia. No mês passado, ela passou por Campinas, e agora a gente vai para uma itinerância na Ilhabela. Legal. É interessante, Moza, que vocês partem de um fato histórico que aconteceu em 1924, a Revolução Paulista. Todo mundo ouve falar muito da Revolução de 32, né, de São Paulo, a famosa, né, o MMDC, aquelas coisas todas. Mas a Revolução Paulista, que as pessoas até dizem que é a Revolução que São Paulo quer esquecer, né? Fala um pouquinho desse momento histórico que deu origem a essa ideia da exposição. Sim. Na verdade, foi uma descoberta um pouco por acaso de uma fotografia, justamente, que vem dessa Revolução de 24, né, que mostra uma casa né, bombardeada, ali, despedaçada, e, curiosamente, o fotógrafo, ele escreveu embaixo da fotografia o endereço, que é a Rua Helvétia, número 2. Né? Rua Helvétia, número 2, é um terreno... Campos Elíseos, aqui centrão de São Paulo, né? Isso, que é, né, bom, era na época, mas ainda é na região onde está o epicentro aí desse conflito urbano em torno da região da Cracolândia, né, da chamada Cracolândia. Quer dizer, 100 anos depois, quer dizer, os conflitos mudaram, né? Quer dizer, aquela Revolução Paulista em 24, a Revolução que São Paulo quer esquecer,
Hoje nós temos lá um novo conflito, que é a Cracolândia, onde hoje, Isso. exatamente hoje, nesse momento, eles estão lá, né? Estão lá sendo combatidos. Sim. Né? É um momento que justamente está sendo deflagrado nesse momento, né, nesses dias. Mas voltando à Revolução de 24, aí, né, a partir dessa descoberta dessa fotografia, a gente foi pesquisar o que foi, né, esse conflito. Assim. E realmente, ela é conhecida como a Revolução Esquecida, né, ela foi um levante tenentista bastante restrito a São Paulo, e que atingiu de uma forma especial a região dos Campos Elíseos, muito porque o governo do estado de São Paulo ficava no Palácio dos Campos Elíseos. Né? Que, aliás, era uma região nobre da cidade. Exatamente. Tem vários casarões lá, né, ainda hoje. E esse levante, ele foi basicamente massacrado, assim, né? O Estado utilizou bombas, até mesmo bombardeio aéreo, né? Tinha uma disposição ali do Estado de sufocar realmente esse levante, né? São Paulo queria derrubar o governo de Arthur Bernardes, né? Pois é. Era o presidente. E isso teve um impacto muito grande, fez com que muitas pessoas saíssem de São Paulo, deixassem São Paulo nessa época, né, nesse momento, assim, porque o ataque foi geral, assim, foi em cima da população civil, em cima, né, de casas onde os tenentes ali, né, os revoltosos podiam estar escondidos e tal. Então, as imagens que tem desse momento são muito fortes, assim, são muito, né, dessa cidade despedaçada, assim, com bombardeios, paredes destruídas, fumaça, né? E isso daí chamou a nossa atenção justamente pelo paralelo com, né, um paralelo bastante livre, assim, né, uma comparação bastante livre, não se trata de olhar, né, para hoje como se fosse 24, né, mas de uma certa similaridade visual ali desse ambiente, né, de você olhar hoje para, por exemplo, uma casa ali na região dos Campos Elíseos e ver também, de certa forma, algo que relembra, né, um cenário de conflito. Assim. Então, esse foi digamos, o estalo inicial do trabalho. A partir daí, vocês foram, como é que vocês trabalharam? Vocês foram fazer pesquisas iconográficas, geraram material novo? Como é que foi a coisa? O trabalho ele tem duas camadas principais, assim, ele tem uma camada histórica, então, que a gente foi realmente em diversos acervos, principalmente aí os que a gente acabou usando, né, de material mais recente, material antigo, foi o Instituto Moreira Salles, que cedeu justamente essa foto inicial, esse postal, né, que dá início ao trabalho, a Fundação Energia e Saneamento, que é o Museu da Energia, que fica ali exatamente nos Campos Elíseos, e que tem um acervo incrível sobre a época, e a Casa da Imagem, que tem o acervo da administração municipal, né? Então também tem um acervo histórico muito grande, assim. E aí a gente visitou o arquivo público, né? A gente foi em diversos lugares em busca justamente desse, aí com um certo foco na região, né, dos Campos Elíseos, né? Mas também em busca de material que fizesse um arco histórico, assim, né? Que não, para a gente não ficar numa comparação, como eu falei antes, né? Uma comparação superficial, 1924, 2019, que foi quando a gente realizou, né, o trabalho. Então, para não ficar só nessa comparação, mas, na verdade, criar uma espécie de percurso histórico que passa pela Revolução de 24, passa pelo alargamento da Avenida Duque de Caxias, que, então, também, assim, gera um cenário de terra arrasada, porque você tem uma faixa inteira de imóveis que foram demolidos para passar a rua, né, a avenida, e também que passa justamente daí pelo acervo mais contemporâneo, que é principalmente de veículos de mídia, principalmente da Folha de São Paulo. Daí se deu um pouco das cenas justamente desses conflitos deflagrados por conta dessa tentativa sempre, né, de desocupação ali da região da Cracolândia, né.
A Folha de São Paulo, Então, que, inclusive, está sediada ali também, né? exatamente. Quase na esquina da Rua Helvécia, né? Exatamente, e eles têm, obviamente, né, tem lá na Folha Press um grande acervo de imagens das últimas décadas, né, que ajudaram também a compor esse panorama, assim, né, esse recorte histórico de uma região que aparentemente lá está há muitas décadas em conflito, né, mudam os conflitos, mudam as formas, né, mas é uma área que está bastante sujeita a isso, assim. E aí a gente passa a pesquisar, então, a ideia justamente do conflito como um dos motores da transformação urbana. Acho que daí esse é talvez um dos núcleos assim do trabalho, né? Historicamente pensar essa camada do conflito ali como um dos propulsores aí da transformação urbana, para o bem ou para o mal, né? Para o bem ou para o mal. A modernidade com tudo que ela traz de bom, com tudo que ela traz de ruim. Exatamente. E aí, para completar, daí tem uma parte, essa é a camada do material, né, de acervo, então foi uma coleção de fotografias, imagens aí de várias épocas, então são fotografias de outros autores, né, e aí uma intervenção nossa, que foi a construção de explosões artificiais, né, mas reais, realizadas com fogos de artifício lá no entorno da região dos Campos Elíseos, que foi uma forma de tentar, né, uma espécie de gatilho aí, né, quase literal, né, porque também tem uma detonação ali, né. Quer dizer, vocês provocaram explosões e registraram isso. Isso. A gente teve o apoio aí de um especialista em fogos de artifício, né, e a gente saía pela região ali, escolhia um lugar que estava né, apropriado, assim, seguro, e montava ali um pequeno dispositivo ali que ia detonar, e aí a gente se posicionava para fotografar aquilo que é instantâneo, né? Então era uma coisa muito rápida. E aí essas explosões que daí na exposição ganham, né, elas são coloridas, são grandes, enquanto as outras são em preto e branco, né, mais apagadas, inclusive. Então, elas têm... A ideia é um pouco de criar esse choque, assim, de uma imagem de uma explosão, né, colorida, um fogo, um faísca, no meio daquele cenário, né, e, de alguma forma, com isso, provocar o olhar, assim, né, provocar o olhar do espectador para olhar para aquela cena, para aquele local e de alguma forma questionar qual será que é o paralelo entre essa imagem e essa história que está sendo contada. Agora, dentro do material antigo que vocês selecionaram, tem um material que é um clássico, que é uma foto de 5 metros, não é uma coisa assim? Sim. É aquela que é 360 graus, ou uma coisa assim? Exato. É um panorama do Valério Vieira, que, inclusive, está completando 100 anos de realização agora. É impressionante, né? Ele tem conseguido fazer um 360 graus naquela época. Ele focaliza todo o bairro, né? Todos os arredores de Campos Elíseos. Ele tá fotografando de cima do Liceu. Liceu Coração de Jesus. Isso, que existe ali ainda, né? Em cima da torre. Que é um prédio estupendo, né? Uma coisa maravilhosa. Né? Então, ele está lá em cima e ele faz esse panorama, né? Agora eu não me recordo exatamente, mas o original, a nossa reprodução tem 5 metros apenas de largura. A original, se não me engano, tinha uns 17. Caramba! Era uma foto gigantesca. Imagino todo o processo, tudo analógico, né? Pois todo o processo desde fotografar, revelar, ampliar isso. O Valério Vieira é uma figura bem curiosa, assim, bem... Um cara que experimentou muito com a fotografia aí naquele começo de século XX, sabe? Então, é uma pessoa bem interessante. Essa fotografia, ela tem uma força grande ali, porque justamente você para olhar, né? Você para olhar cada detalhe da região, né? Naquela época, assim, e a gente, como a gente acabou também percorrendo muito lá, o entorno, a gente também conseguiu, né, reconhecer o que ainda está de pé, o que não está, né, como mudou. Então, acho que é um ponto forte assim, do trabalho.
Tem alguns fotógrafos que foram fundamentais nessa época, né? De registro da cidade de São Paulo, né? Sim. Tem uma série de fotógrafos que deixaram um registro muito importante. Na Casa da Imagem, por exemplo, tem vários, né? Exato, para isso o acervo da Casa da Imagem foi bem importante também, assim, e deu para pesquisar muito desse material, assim. O próprio autor desse postal, né, o Gustavo Prugner, desse postal da casa, né, em pedaços lá em 24, ele tem um acervo também muito grande, muito interessante sobre esse momento, essa época de São Paulo, né. Então, e tem essa coisa de ter os postais, né, de colocar em postais, que também era uma forma de fazer circular, né, de reproduzir, levar essas imagens para fora, para outras, todas as famílias que quisessem, né. Então, tem realmente, foi bem interessante esse processo de pesquisa, assim, por conta de toda essa iconografia que a gente foi descobrindo. Você é fotógrafo, né? Entre outras coisas. Sim, sim, sim. E artista eu sou jornalista, sou jornalista de formação, e já na faculdade fui me enveredando pelo visual. Então, desde a fotografia, depois o audiovisual, e aí dentro disso, né, começando a pesquisar em torno de artes visuais, né, como criar, como mesclar essas linguagens, né, em trabalhos que provoquem o espectador, assim, né, que questionem o olhar, assim, digamos assim. E o Rodrigo Marcondes também é fotógrafo? Também. A formação é bem parecida, assim, os dois são jornalistas de formação, começaram a fotografar e seguiram em frente, assim, a gente está juntos na Garapa desde, assim, os primeiros encontros foram em 2007. O que é a Garapa? Fala melhor o que é a Garapa. Garapa é um coletivo e também uma empresa, né, uma produtora. Então, a gente tem desde o início, desde 2007, ou seja, 15 anos atrás, a gente desenvolve um trabalho em paralelo, um trabalho autoral e um trabalho comercial, né? Então, sempre uma coisa meio que, né, colaborando com a outra, assim, né? A pesquisa estética, né, a pesquisa do trabalho autoral, ela sempre acaba contaminando o trabalho comercial, seja para publicidade, para trabalho institucional, editorial, né? Então, mas sempre com uma carga muito forte de pesquisa, assim, tanto estética quanto pesquisa histórica. Assim, nosso trabalho sempre teve uma espécie desse resgate de alguma coisa, de camadas de história que se acumulam, se depositam na paisagem. Assim, né? Eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que São Paulo tem muita história que é muito pouco conhecida. Tem vários bairros, o bairro do Brás, por exemplo, né? O bairro do Brás tem uma história, o bairro de Ipiranga, né? Tem toda uma história que é muito pouco explorada, né? Lamentavelmente, né? Também tem muitas formas de abordar, né? Cada história também na verdade, são 1000 histórias que podem ser contadas. Se desdobram, né? Exato. Então, sei lá, a gente já fez um trabalho sobre o Rio Tietê, a partir de diários de viagem de exploradores do século XVIII e XIX. A gente já fez um trabalho sobre os edifícios São Vito e Mercúrio, o famoso Treme-Treme, que era ali na região do Mercado, né? O São Vito e o Mercúrio. Isso. Que foram demolidos há uns 7 anos atrás, por aí, né? Foi em 2011. 2011? Nossa, foi tudo isso. Foi mais, exato. Então, acho que faz parte um pouco do nosso trabalho, assim, né, explorar essas camadas, essas histórias, assim, e de alguma forma dar novas, entre as roupagens, para não simplesmente ser, né, o nosso trabalho não é exatamente um trabalho de historiador, né, ele não tem essa pretensão, né, de científica, digamos assim, ela é um trabalho de criação, então é um trabalho que busca nesses acervos, nesses arquivos, também uma forma de mobilizá-los, né, de mantê-los vivos, assim, né, e criando novas camadas. Então, é esse um pouco a nossa proposta. A exposição está montada agora no Centro Cultural da Vila, Museu Valdemar Belisário, na Ilha Bela. Exatamente. Fica lá do dia 3 até o dia 19 desse mês de junho, e de
segunda a quinta, das 9 às 20 horas, sábado, domingo e feriado, das 9 às 21. Eu imagino que seja entrada gratuita, né? Sim, é gratuito, é um espaço público, um espaço da administração municipal. Uma antiga escola? Isso, é uma antiga escola, fica bem na área, na vila, né, histórica ali da Ilhabela. E no dia da abertura, né, nessa próxima sexta-feira agora, dia 3, eu estarei lá para fazer uma visita guiada. Então, quem puder ir à abertura, ainda vai ter essa chance de ouvir um pouco mais, né, sobre tudo isso que eu estou falando também para você e outras camadas que estão lá e só vendo o trabalho mesmo. Vocês pretendem circular mais com a exposição depois? Não tem nada agendado no momento, mas com certeza. O trabalho é feito para circular, né? Então, enquanto houver interesse, houver canais para levar, a gente vai levar o trabalho, sim. Centro Cultural da Vila, Museu Valdemar Belizar, fica na Rua da Padroeira 140, no centro de Ilhabela. Então, abre agora, sexta-feira, dia 3, visitação de segunda a quinta, das 9 às 20, sábado, domingo, feriado, das 9 às 21 horas. Mais alguma coisa que você queira complementar? Não, acho que é isso, sim, só fazer o convite mesmo. E quem quiser também olhar o nosso trabalho nas redes sociais, aí é só procurar Garapa em diversas redes aí, que dá para acompanhar um pouco do processo, um pouco das novas, né, exposições, trabalhos, etc. Então é isso, muito obrigado. Sucesso lá com a exposição, tomara que muita gente vá ver, porque é importante, né, pô? Sim. É a cidade de São Paulo, né, onde a gente mora, onde a gente vive, que tem uma relação muito próxima, né? E tem uma coisa, acho que, só complementando, que acho que levar para outros lugares traz também um pouco, não é só uma reflexão sobre São Paulo, né? Esses processos, eles acontecem em todo lugar, né? Então, São Paulo é a nossa casa, né? O nosso entorno, então é mais fácil, é um lugar em que a gente trabalha com mais consciência, facilidade, até. Então, mas esses temas em geral são universais, então eles podem, esses processos, esses conflitos ocorrem em todo lugar. Acho que pode ajudar, talvez, a despertar uma reflexão sobre o próprio lugar em que a pessoa está, né, em que a pessoa vive. Então, acho que tem esse potencial também. Paulo, obrigado. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Boa sorte para vocês. Tá? Obrigado. O Museu Afro-Brasil veio para estabelecer, contextualizar e reconhecer as profundas relações entre a África e o Brasil. São muitas memórias que ligam o Brasil ao continente africano. Precisamos entender toda essa história. Ele é relativamente novo, foi inaugurado em 2004 a partir da coleção particular do seu curador, Emanuel Araújo, e está instalado em um dos prédios projetados por Oscar Niemeyer no Parque do Ibirapuera, para as comemorações do 4º centenário da cidade, em 1954, e que é um patrimônio cultural brasileiro. Um museu artístico, etnológico e histórico que traz o universo cultural africano e afro-brasileiro, como a religião, o trabalho, a arte, a escravidão e as influências africanas na construção da sociedade brasileira. Seu acervo de longa duração é dividido em setores que facilitam o entendimento do todo. O setor África, Diversidade e Permanência é um espaço dedicado à riqueza cultural, histórica e artística dos povos africanos. Estão expostas desde máscaras e estatuetas feitas de madeira, bronze e marfim, até vestimentas bordadas em fios de ouro. Trabalho e escravidão. Neste setor, temos os saberes e tecnologias trazidas pelos africanos escravizados no campo do trabalho rural e urbano. O conhecimento dos africanos foi determinante para o desenvolvimento dos ciclos econômicos. Além de pinturas, gravuras e esculturas, podemos apreciar documentos e outros objetos ligados ao mundo do trabalho, como máquinas de moer cana, formas para o fabrico de açúcar e ferramentas de carpinteiros e ferreiros.
As religiões afro-brasileiras, núcleo consagrado às religiões e cultos brasileiros que possuem matriz africana. Visões de mundo e mitologias são ressaltadas por meio de rica iconografia, com destaque ao panteão de santos, orixás e outras entidades cultuadas no Brasil. Podemos ver as vestimentas de Egungun e de orixás, instrumentos musicais, além de pinturas, gravuras, esculturas, instalações e fotografias. O sagrado e o profano. Muitas das festas populares brasileiras, como a congada e o maracatu, são do período colonial e eram espaços compartilhados pelos africanos escravizados. Assim, em diversas festas brasileiras é possível encontrar instrumentos musicais de origem africana, símbolos relacionados a antigos reinos do continente, como as máscaras, bandeiras e vestimentas. História e memória. São as importantes personalidades negras que se destacaram em diversas áreas do conhecimento, desde o período colonial até os dias de hoje. Fotografias e documentos exaltam a trajetória de escritores como Carolina Maria de Jesus, autora do livro Quarto de Despejo, dos engenheiros da família Rebouças, além de outros notáveis como Teodoro Sampaio, importante geógrafo e arquiteto, cujo nome foi atribuído, em sua homenagem, a uma conhecida rua de São Paulo. Artes plásticas, a mão afro-brasileira. Aqui podemos ver as obras que perpassam diferentes períodos da arte no Brasil, desde o Barroco e o Rococó até a arte popular. Estevão Roberto da Silva, Rosana Paulino, Rubem Valentim, Mestre Didi, Gerard Tenum, Zinc Pé e Melvin Edwards. Por tudo isso, o Museu Afro-Brasil é uma parada obrigatória. Visite! Vem minha negra girar, vem girar minha nega, vem minha nega gingar no ilê aí beleza negra. Atenção, atenção, filme brasileiro em cartaz. Na verdade, é uma coprodução Brasil, Argentina, Chile, com atores desses 3 países. É a história de um ex-policial, um investigador que aceita um trabalho para solucionar um crime cometido na Tríplice Fronteira, zona de Águas Selvagens, que é justamente o nome do filme, Águas Selvagens. Porém, ao chegar lá, ele se vê envolvido numa tremenda trama de uma organização criminosa e passa a ser perseguido. Muita ação num cenário bem interessante. Vamos ver o trailer? Hola, Lucio Gualtieri. Aquel laburo que me dijiste en la frontera, ¿cuánto paga? Llame, pelotudo, no me dijiste que se trataba de un asesinato. Sí, yo sigo para adelante, está bien. Igual me tomo unas vacaciones pagas y después me vuelvo a Buenos Aires. Mi hermano no tenía enemigos ni relaciones conflictivas, pero creo que le gustaban las prostitutas. ¿Cuánto te pagaron por el bebé? Peraí, você é polícia? Mais ou menos. Quando as meninas estão no ponto, levam elas até o hospital, onde já tem comprado médicos, enfermeiras. Gualtieri. Vine a investigar una muerte, unas cosas así. Pero vos saliste de la policía, que es una investigación privada. A mi mujer acaba de tener familia. Te pagaron para vigilarme, ¿no? Sim. Cuidado, Gualtieri, cuidado. Você não está em Buenos Aires. Se eles souberem que você tá aqui, eles me matam. O programa está acabando, que pena, mas ainda dá tempo da gente falar que a cantora Mariene de Castro estará se apresentando na Casa Natura nesta sexta e sábado.
A Mariene é baiana, é uma forte defensora da música brasileira e nós vamos fechar o programa com um clipe dela ao lado do cantor Almério, cantando Espumas ao Vento, do Acioli Neto, grande compositor da Bahia. Muito bem, então é isso, obrigado por terem ficado conosco, acompanhem as nossas redes sociais, entre em contato com o nosso programa e nós voltamos na semana que vem. Até lá! Sei que aí dentro ainda mora um pedaço de mim. Um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira. O amor deixa marca que não dá pra apagar. Sei que errei, vim aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão, desejo pegando fogo e sem saber direito a hora nem o que fazer. Não encontro uma palavra só pra te dizer, mas se eu fosse você, voltava pra mim de novo. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora em que você chegar. E de uma coisa fique certa, a porta vai estar sempre aberta. Meu olhar vai dar uma festa na hora em que você chegar. Sei que aí dentro ainda mora um pedaço de mim. Um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra apagar. Sei que errei e tô aqui pra te pedir perdão. Cabeça tonta, coração na mão, desejo pegando fogo, sem saber direito aonde nem o que dizer. Eu não encontro uma palavra, mas se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa fique certa, amor,